O que você tá vendo aí? Manual de matemática. Mas qual é que é o assunto? É para pensar numa balança com x mais 7 igual a 13. Ah, Pergunte a si mesmo o que está acontecendo, o que está variando. Tá gostando, Edu? Sim, Já terminou o livro? sim. É? Já acabei de ler. São livros difíceis, né? Mas eu consegui entender tudinho. Como que você se sentiu quando você soube que estava grávida? Eu fiquei muito feliz, que foi uma gravidez muito desejada, né? É, Dudu? Sim. E foi uma gravidez tranquila também, sem intercorrências. Foi bem gostoso, uma fase muito gostosa, com o apoio da minha família, do meu marido. Foi bem gostoso. Passou muito rápido também, eu achei. Passou rápido? Passou. E aí, quando o Dudu nasceu, você percebeu alguma coisa? Então, não, nos primeiros meses não. Depois, quando foi chegando ali perto de um ano e meio, foram aparecendo algumas questões, né, como andar na ponta dos pés, sem muita interação com criança, né, o brincar era diferente também, ao invés de brincar com o carrinho, rodava a rodinha, gostava de ver o ventilador. Então, isso já era alguns indícios, né, sobre o diagnóstico. E aí a gente começou já o tratamento bem cedo, assim, com as terapias, né? Mesmo sem ter ainda o diagnóstico, com 2 aninhos ele já começou a fazer a terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, hidroterapia, ecoterapia. Então, com 2 aninhos a agenda dele era bem diferente de uma criança típica, né? Mesmo sem ainda ter o diagnóstico, tendo alguns atrasos aí do desenvolvimento, né? E aí foi isso nesse começo, né? Foram só as terapias. Então, mas sem o diagnóstico, então você percebeu que tinha algumas coisas Sim, e porque você tem muitas mesma... crianças que têm um atraso de desenvolvimento, né? Não quer dizer que são consideradas autistas, né? Então, às vezes uma criança atrasa para falar, mas não é não tá dentro do espectro, né? Então, mas mesmo que ela tenha um atraso, ela tem que ser tratada, né? Para conseguir chegar no desenvolvimento ali típico, né? Das crianças. Então você pensou que fosse um atraso normal. Então, no fundo, eu já sabia, assim, que era, porque por conta dessas características, né? Do andar na ponta dos pés, do interesse de girar, isso é muito característico, né? Só No que... fundo você sabia. Sabia. E veio essa preocupação com essa desconfiança, como que foi? Sim, veio, né? Porque aí é um mundo à parte, né? E aí, né, Dudu? Mas assim, ele foi muito bem assistido, foi um período difícil para todo mundo da família, né, Dudu? Mas ele é um menino muito, assim, muito abençoado, porque ele sempre, por mais das dificuldades, né, que tinham, nunca me deu, assim, trabalho, entre aspas, para fazer exame, para nada, né, Du? A gente passou por muitos exames difíceis até para ele, né, de exames laboratoriais para complementar aí o tratamento. E ele sempre aceitou tudo numa boa e foi, assim, ele é um presente da minha vida e se tivesse que passar tudo de novo, eu passaria. De ver ele assim hoje, né? A diferença que ele tá, né? De ter sido um grau 3 e hoje tá assim, lendo e
interagindo, né, meu amor? E aí, você fez todo esse tratamento e quando você, enfim, teve o diagnóstico, se deparou com Sim. aquilo. E agora? Aí a gente teve o diagnóstico mesmo com 3 anos. Com 3 anos e pouquinho. Nessa época ele ainda também não falava, não interagia, mas já estava melhor do que, né, há um ano atrás. Então eu falo assim, ele sempre, a cada ano ele foi subindo um degrauzinho, né? E aí a gente teve o diagnóstico, que eu já sabia no fundo, assim, né? Mas foi libertador, que aí a gente falou, não, agora é mesmo, vamos correr atrás, né? Foi com 3 anos, em torno de 3. E foi aí que, nessa época ainda, acho que foi 2017, meio de 2017, isso. E ainda nos falava muito, né, sobre a questão do óleo de cannabis, no tratamento integrativo, e a gente foi em busca de algum tratamento aí alternativo, né, para ajudar, que aí ele era muito agitado, né, não tinha muita parada, não entendia, se falava com ele, nem olhava pra gente. Mas sempre foi um menino muito carinhoso, mas não tinha essa interação. Falava, pega a bola, traz aqui. Era como se falasse com parede, assim. Ele não ouvia. Não ouvia e não tinha problema de audição, que a gente achava, será que ele não tá ouvindo, né? Vamos ver. Aí foi fazer um exame, Bera, no hospital, sedou. Não tem problema de audição nenhuma, então é outra coisa, né? Enfim, e aí a gente começou a ir atrás disso, foi aí que meu irmão também, né, o Enor, nos ajudou com isso, né, que ele foi pesquisar, porque os médicos, vamos dar Ritalina, vamos dar Risperidona, que são remédios que, assim, dopam a criança, né, e, claro, não tô falando, né, que tem crianças que precisam, não é isso que eu quis dizer, né, mas no caso dele eu sentia que não era aquilo também, né, então... Você sentiu medo de... Medo, que era um bebê ainda, né? Tinha acabado de fazer 3 anos e, né, como assim, né? Não consegue ficar numa sala de aula, não para quieto, não segue ordem, então não se comunica. E aí a gente foi ver outras alternativas, né? Que na época não se falava muito, essa questão do tratamento integrativo também não, e aí a gente começou lá do comecinho. E foi aí que foram aparecendo essas mudanças a partir dos 3 aninhos aí de idade, né? Que aí ele começou, né, a tomar o óleo de canabidiol, começou a fazer o tratamento integrativo, né, descobrindo as intolerâncias alimentares, a falta das vitaminas, dos minerais, né, que ele não suplementava. Então aí a gente foi vendo, foi subindo um passinho ali por dia, né, de diferença, e hoje ele está, né, diagnosticado com um grau 1, né, que é onde o máximo que a gente consegue chegar ali, né, com altas habilidades também. Então eu fico muito feliz de ver essa trajetória, né, que a gente seguiu, onde a gente chegou. Cada criança é única, né, assim, não tem como, e eu acho que ele ainda vai chegar muito mais longe do que eu imagino, né, Du? Conta pra tia lá, você gosta de usar o Edward, por que você gosta de tomar a gotinha todo dia? O Edward, é o nominho O Edward tem o seu nome. Fala alto pra ela ouvir. Foi isso que me aprendeu a falar, a andar, a entender as coisas, a não andar com o pé na ponta. Ah, você melhorou de andar na pontinha do pé, né? Quando você começou a tomar o Edward. À noite você fala, mãe, não esquece de dar o Edward, por quê? Lembra? Eu falei que eu não tenho pesadelo quando eu tomo o Edward, não é que você falou? Ela sonha alguma coisinha, aí fala, mãe, quando eu tomo o Edward eu durmo tão bem que eu nem tenho pesadelo, assim, né? E o Edward é o nosso olhinho da cannabis. O olhinho da cannabis que o tio Enor fez, né, Dudu? E colocou o seu nome, que você foi o primeiro a tomar, não foi? Depois ele... Agora hoje várias crianças, várias pessoas tomam, né? Quando o Enor chegou pra você falando, não, pera,
vamos fazer um tratamento com Uhum. a cannabis, que Sim. popularmente conhecida como a maconha. Você, como que chegou antes disso, né? Como que era a maconha na sua visão? Então, como acho que a maioria das pessoas, né, que é uma coisa ruim, é uma droga que, né, que a gente vê com maus olhos, né? Acho que a vida toda a gente, né, os pais, todo mundo tem, acho que a maioria, né, das pessoas tem essa visão para aquilo, né? E aí quando eu vi, né, a diferença que fez na vida dele, na minha vida, na qualidade de vida de todo mundo, eu falo, não pode, né? Isso não tem que ser mudado, né? E aí foi assim que iniciou essa trajetória dele, né? Que nem você falou, foi apresentado como uma droga em algum momento, assim, não vou dar isso, não vou fazer isso, ou não, você sempre foi... Sim, Não, então é que ele vamos. chegou, né? Quando ele comentou comigo isso, eu falei, eu vou começar a ler, né? Vou começar a pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar na internet, estudos, né? Principalmente fora aqui do Brasil, que já é um suplemento, né? Que é vendido aí na prateleira aí do supermercado, né? Nossa, mas como assim, né? Aí eu fui começar a ler, ver as propriedades medicinais, né? Que é um anti-inflamatório, um antioxidante muito poderoso, né? E o TEA, né, na visão integrativa, ele tá como uma neuroinflamação mesmo, né? Uma inflamação cerebral ligada ali ao intestino. E se a gente for, por exemplo, dar um anti-inflamatório aí de farmácia, né? Eu posso dar ali 10 dias, depois disso começa a ter efeito colateral, não vai tomar esse anti-inflamatório a vida toda, né? Essa é a diferença de um medicamento para uma planta medicinal, né? Para uma planta natural. E ele aceita super bem, né? Do pingar as gotinhas todo dia. Há um tempo atrás ele tomava uma quantidade maior, de várias vezes ao dia, com mais gotinhas. Hoje ele toma mais como suplemento mesmo, mais para dormir. Às vezes eu dou durante de manhã, às vezes eu dou à noite. Então ficou como se fosse para manter ali aquela neuroinflamação controlada, né? Junto com os suplementos também, que ele toma bastante, né, Dudu? E o gostinho, Dudu? Como é? Como Você que é o gostinho? pinga e... Qual que é o gostinho? Muito bom. Você Muito gosta? bom. Você Teve se um sente dia bem que quando ele toma? pegou o vidrinho escondido da mamãe e pingou. Aí ele, mãe, eu consegui tomar sozinho, Edward. Só que aí depois ele ficou dormindo, né, Dô? Mas Ele assim, ficou tão calminho que ele dormiu. não Mais teve nenhuma cedo. reação. Só de sono, né? Só de Não sono. tem, é uma planta muito segura, né? Eu falo, se ele tivesse pego uma cartela de Ritalina e ter tomado, poderia não estar vivo hoje, né? Nossa, Mas se ele pegar o óleo e virar 3 vidros, 1 litro de óleo, ele vai só dormir. Então, essa é a diferença, né, de um remédio. E É uma planta medicinal mesmo que funciona, né, Dô? e eu imagino que deve ser um remédio muito caro, né? Então, o importado, né, por isso que é muito importante a gente estar aí na luta para legalização das associações, do plantio aqui no Brasil. Porque poucas pessoas podem importar esse medicamento e às vezes não é a medicação que aquela pessoa precisa. Às vezes precisa de um óleo integral, né, feito da planta toda, como é feito das associações aqui, sem ser separados os canabinoides, né? E foi o caso dele, que é o que mais acertou, foi o full spectrum, que é o feito da planta toda, sem separar, né? Você chegou a Isso. comprar? Quando que foi? Cheguei a comprar no começo, né? O médico que acompanha ele é o Dr. Vinícius Barbosa, lá de Sorocaba também, um médico excelente. E a gente começou usando o importado, mas o custo era muito elevado e o vidrinho durava, assim, no máximo 20 dias, né? Um mês. Então, Naquela época era quanto, assim? era em torno de R$2.000 o vidrinho, mais o frete em torno de 700. Então, para durar 20 dias, né? Era uma coisa assim.
E ele precisava tomar, e aí foi aí que o Enor começou a estudar, foi me passando, né, para eu começar a pesquisar, e eu falei, não, vamos. E aí ele começou a fazer o óleo, né, no fundo da casa dele, lá num banheirinho escondido. E vocês sentiam medo com isso? Porque é uma planta... Sim, porque se entrasse alguém lá, alguém falasse alguma coisa, ele poderia ir preso, né, também. Então, foi um período, assim, de muita coragem, né, que aí ele fez o olhinho, ó, Laura, tá aqui, vamos começar. E aí eu já tinha visto alguns avanços com o importado também, mas com o Full Spectrum, que foi a virada da chave ali, né. E como é uma planta que rende muito, né, fala com uma planta lá, às vezes você consegue 300 crianças tratar, né? Assim, é muito barato, né? Também o custo. Só que não é uma coisa que tem fácil acesso aqui, né, no Brasil. Que aí o Dudu começou e sobrou aquele monte, né? Aí ele começou a procurar mães em grupos de TEA. Ai, vamos, o Enor, eu tenho esse óleo aqui, se alguém quiser. Aí todo mundo foi lá buscar na casa dele. E aí acabou, as mães voltaram, Enor, como que eu consigo mais? Meu filho agora tá conseguindo comer sentado na mesa, tá pegando lápis, como que eu faço para continuar com esse tratamento? Onde que eu arrumo? E aí foi aí que foi surgindo a ideia da associação, né? Que aí foi ajudando várias famílias e hoje tá aí, né? Uma associação conhecida aí no Brasil todo, como modelo do SUS, né? Que agora está em debate essa questão da cannabis também. Então, é muito impactante isso, né? Porque o amor de mãe, o amor do seu irmão pelo Dudu, ver tudo que ele passou e falar assim, não, a gente vai fazer uma coisa ilegal, que a gente pode entrar polícia aqui dentro. E pode prender, e ele poderia ser acusado de tráfico de drogas. Eu não sei, eu imagino que nessa época vocês devem ter pensado nisso, se entrar alguém aqui, porque às vezes não é nem um policial, é um vizinho. É um vizinho que sente um cheiro, uma coisa, e fala, ó, tem ali, né? E aí foi um período ainda, para a associação ainda é, né? Que é uma coisa que eles têm lá o liminar, tudo, mas vivem sempre assim com aquele medo, né? Aquela na corda bamba ali. Mas eu acredito que isso tudo tende a mudar, né? Com a informação, né? Todo o bem que eles fazem também para os pacientes, para as pessoas, e eu acho que isso tende a ficar cada vez mais leve, acredito eu, né? Com o passar do tempo aí, com a informação, né? E você sente o peso do preconceito? De que... porque o que você utiliza é o olhinho, né? Mas às vezes você chega e fala, a gente utiliza a maconha para tratamento. Então, eu vejo isso no meu próprio trabalho, né? Eu como dentista, às vezes, né, a pessoa precisa de, sei lá, um calmante antes de eu tenho muito medo, você pode me passar um Rivotril, um clonazepam, alguma coisa para eu tomar antes do procedimento. E aí, às vezes, eu vou falar do óleo de cana, não, mas isso é maconha, eu não quero isso não, né? Uns já falam, eu quero, topam, né? Que tem uma cabeça que tem mais informação, na verdade, né? Falta de informação. E outros já falam, acho que nem voltam lá mais, né? Falam, que dentista é essa? Mas tem dado muito resultado, tanto para os meus pacientes, quanto aqui a prova viva, né, Dudu? Do olhinho. E o Dudu brinca bastante. Ele gosta muito de estudar, né, Dudu? Gosta de brincar. O que mais que você gosta de fazer? Dormir. Eu também. Eu também. E a interação dele com as outras crianças? Você gosta, Du, de brincar com as crianças? Não. Ele não gosta, ele brinca sim, mas é do jeitinho dele. Com as crianças, então, ele tem um pouco mais de... Ele brinca, ele é um aluno muito querido, né, Du, na sua sala. Todo mundo quer fazer trabalho com ele, não é? Ele gosta muito de ler, tem uma memória muito impressionante, assim, ele lê uma coisa uma vez ou lembra de coisas que a gente nem imagina que nem a gente lembra, né? E ele tem uma memória muito boa, então ele vê uma vez, ele já decora aquilo
não esquece mais. Então isso também ajuda muito, né, Du? Sim. O que mais você quer falar? Só isso mesmo. Agora, só isso. Só isso? Já falou tudo? Sim. Você não Se quer ela tem deixar mais uma alguma mensagem? pergunta? Quer deixar uma mensagem aí final para todas as crianças que usam o olhinho Sim. do Edward? Use todo dia. Todo dia, olha lá pra falar. Todo dia, porque vai melhorar, vai ficar bem, como que vai ser? Melhorar o comportamento, Ah, o sono. o que mais que você achou que melhorou? A minha alimentar. Alimentação? Sim. Ah, é verdade. Você comia pouquinho, agora você come super bem, né? Sim. E só coisas saudáveis, não é? Hoje você se sente segura para deixar ele poder, então, trabalhar, poder... Como Sim. que é isso? Hoje você não... Eu acredito que ainda tem um pouco de apreensão, talvez, não sei. Mas como que você se sente hoje? Não, meu filho tá na escola, meu filho... Sim, não, hoje eu me sinto muito melhor do que antes, né? Tanto é que antes eu trabalhava bem menos, que eu tinha que ficar acompanhando, né? Assim, todo tempo. E hoje ele vai tranquilo para a escola, uma escola que acolheu ele muito, que eu só tenho a agradecer também. Colégio Misericórdia. E ele volta feliz, né, Du? Sim. Você gosta da sua escola? Ele vai, volta feliz, vai nas terapias, já teve alta de algumas. Agora você tá indo em qual? Conta pra ti. Melissa e psicóloga. É, a psicóloga. Me, A tia Fer cuida Melissa de exercícios físicos. de exercícios físicos, de fazer fisioterapia, psicomotricidade, né? Sim. E a tia Fer, que é a psicóloga, o que que ela faz lá com você? Exercícios mentais. Mentais, das emoções, né? Pra saber sobre as emoções, né? Isso aí. Perfeito. Muito obrigada, Laura. Eu que agradeço a oportunidade de estar, né, passando um pouquinho da nossa experiência aqui e indico aí para todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, né, e terem a curiosidade de procurar, de tentar uma coisa natural, sem efeito colateral, né? Não é uma mágica que fala, eu vou tomar e vai ser uma mágica na minha vida. Tem todo o processo aí junto, né? Mas é uma planta, assim, muito abençoada, que pode mudar a vida aí de muitas pessoas e quebrar esse tabu, né? Que separar as coisas, né? É uma planta que vai restaurar a saúde aí, mental, intestinal, e é isso. Você consegue imaginar ter a visão de uma alternativa diferente, uma alternativa em que a gente não, obviamente, como você falou, não é só a planta, mas ela ajudou e colaborou muito, então você consegue visualizar uma alternativa em que não tivesse? Ou você já parou para pensar, ou essa é algo que você não... Você fala se ele não tivesse tomado óleo? Isso. Sim, eu acredito que se ele não tivesse, né, tomado, e ele começou muito novinho também, né, na parte ali da neuroplasticidade, né, dos neurônios, na parte do desenvolvimento mesmo. Isso não quer dizer que crianças ou pessoas idosas ou adultos não podem tomar também, né, em toda a idade ela é benéfica, mas quanto mais cedo, né, a gente iniciar, a chance aí da melhora, né, da diferença, eu acredito ser maior, né? Tá? Pega essa janela aí do desenvolvimento. E eu acho que se a gente não tivesse, né, arriscado e iniciado esse tratamento, hoje ele poderia não estar, né? Não tem como saber, mas tão bem, assim, que eu nunca pensei que ele chegaria, assim, por mais que a gente tenha esperança, tudo de que vai melhorar, a gente sempre tem que ter. Eu nunca pensei que ele chegaria como ele está hoje, assim, de como ele era e como hoje, né? E é isso.
É isso. Muito obrigada. Foi muito bom agradeço. ouvir vocês.